Segundo escreveu São Mateus, capítulo 6. Enquanto você acha, minha profunda gratidão, Bispo Emerson, pastora Regina e meu amigo pastor Portela, que intermediou para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Mateus, vamos do versículo... A partir do versículo 5, eu gosto muito de música, e eu tenho dificuldade de pregar com música. Amo música, amo Tchaikovsky, Beethoven, Mozart. Eu tenho dificuldade mesmo. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, do versículo 5, vamos até o 13. Os irmãos acharam? E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, que o vê em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite sobre aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. Eu estou convencido de que, juntamente com a leitura da palavra e a prática do jejum, a disciplina da oração forma as três principais disciplinas cristãs que o verdadeiro cristão não pode abrir mão. Alguém já disse que ninguém ensina ninguém a orar. Contudo, se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus foi para um certo lugar orar, e ele passava a madrugada orando. E quando ele voltou, um dos discípulos dele fez um pedido: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Porque parece que eles viam Jesus orando, e Jesus ficava horas em oração. Eu creio, irmãos, piamente, que quem ora, fala com Deus e ouve Deus falar com ele. Eu creio piamente que quem ora, alcança vitória. Eu creio que quem ora, invade o impossível. Eu creio que quem ora, melhora. Eu creio que quem ora, dorme melhor. Vive menos ansioso, pode até vencer a ansiedade. Quem ora vive menos deprimido e pode até vencer a depressão. Quem ora vive menos preocupado, anda mais conectado com os céus. Quem ora usa uma arma espiritual poderosíssima. Quem ora acalma o coração, ameniza a mente,
fortalece o corpo, enrijece a alma e pode cada dia mais tornar o teu espírito mais forte. João Calvino disse que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Olha que coisa! A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é a melhor e primeira coisa a fazer quando você não sabe o que fazer. Nós precisamos orar. Ana orou e Deus lhe abriu a madre. Josué orou e Deus parou o sol e lhe deu uma vitória na batalha. Jesus era um homem de oração. Moisés orava. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos orar sem cessar, não cessar de orar. Porque a oração, ela vai te dar força para você alcançar vitória. Nota de rodapé: o poder não está na oração, o poder está em quem ouve a oração, no nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos orar. Orar é invadir o impossível. Alguém já disse que a oração é um suor da alma. Eu já vi gente na vida estressada, corrida de hoje, eu não tenho tempo para nada. Eu queria que o meu dia tivesse 30 horas. Não tem. Só tem 24 e eu acho que vai continuar assim. E alguém já disse assim: eu sou tão ocupado que não tenho tempo para orar. Martin Luther King disse o contrário. Ele disse: eu sou um homem tão ocupado que não me posso dar o luxo de não orar. Olha que coisa. Eu sou um homem tão ocupado que não me posso dar o luxo de não orar. Então, nessa oração que Jesus nos ensinou, ele vai primeiro ensinar o que nós não devemos fazer quando formos orar. Primeiro ele diz assim: e quando orardes. Por que ele está dizendo quando orardes? Porque Jesus crê que um verdadeiro cristão ora. Simples assim. E quando orardes? Ele crê que um verdadeiro cristão ora. Matthew Henry disse que: mostre-me um ser humano vivo, sem respirar, e eu vou lhe mostrar um cristão vivo sem orar. Olha que coisa, é impossível. Assim como precisamos dos oxigênios, precisamos orar. Nós não podemos viver sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há graça de Deus sem oração. Não há poder de Deus sem oração. Não há alegria do Espírito Santo sem oração. E ele diz: e quando orar, não seja como os hipócritas. Hipócrita do grego hipocrates, ator. Aquele que finge ser o que não é. Porque o que eles faziam? Eles se compraziam em orar no pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade, vos digo, que já receberam o seu galardão. Então, aqueles homens de caminho para a sinagoga, eles paravam nas esquinas onde os transeuntes se curvavam, vindo de uma rua, passando para outra e vice-versa. E nas praças, e eles ficavam lá com a mão levantada, dizendo que eu estava orando para Deus. Mas a intenção não era falar com Deus, era receber glória humana. Tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que ver a intenção do nosso coração. E ele pode enganar até a mim mesmo. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. E a gente pode enganar nosso pastor, nosso bispo, nosso líder, mas a Deus ninguém engana. Ele sabe por que você está orando, para quem você está orando. E aqueles hipócritas, os escribas e fariseus, ele queria a glória dos homens, para ser aplaudido. E ele falou: não faça isso. Por isso eu tenho uma notícia. Eu amo muito as irmãs do coque ou sem coque, do círculo de oração.
Mas ninguém é melhor do que ninguém porque ora mais. Todos podem orar. É óbvio que quanto mais você orar, melhor. Mas não tem essa de super crente que ora mais. Não. Todos nós somos filhos de Deus. E cuidado quando você for orar. Eu não tenho nada contra crente que vai orar no monte. Não tenho, irmãos. Mas eu fico muito preocupado quando as pessoas ficam lá tirando selfie, botando no Instagram, orando. Qual a intenção? A incentivar o outro a orar. Tenho minhas dúvidas, mas deixa isso para lá. Já receberam o seu galardão. O que é o galardão? É o prêmio. Qual é o galardão deles? Aplauso dos homens. E dos homens você não vai ganhar nada. Porque hoje quem está te aplaudindo, amanhã pode te crucificar. Foi o que fizeram com Jesus. E ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e fecha a tua porta. Obviamente que quarto aqui é aposento, não é necessariamente um lugar geográfico. Qual é o lugar de maior intimidade para nós? Onde nós nos despimos? No quarto. Aqui, quando Jesus fala o quarto, o teu aposento, ou seja, tenha você um lugar de intimidade com Deus. Quem viu o filme Quarto de Oração? Quando eles foram vender a casa, o que a mulher que entrou no quarto falou? Ela saiu assustada. Alguém orava nesse lugar. E você sabia que o teu quarto de intimidade pode ser até no meio da multidão? Uma vez eu estava no Pátio Brasil lanchando e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, que hambúrguer saboroso. O Senhor é maravilhoso por fazer essas coisas. O pão, a carne, o alface, o tomate. Eu te amo, Senhor. E o Senhor botou uma língua pequena na minha boca que difere todo esse sabor. Tu és maravilhoso, irmãos. Parece que todo mundo sumiu naquela hora e eu tive uma visão do arrebatamento da igreja. Você pode, no meio da multidão, ter um lugar secreto com Deus. Então, quando você for orar, por favor, desligue o celular. Põe essa perturbação do WhatsApp para dormir. Peça licença ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos. Deixa a série do Netflix para lá. E enquanto você faz todo esse movimento, alguém lá no céu já está se inclinando e vendo. Meu filho e minha filha vêm me buscar. Meu filho e minha filha vêm me buscar. E você vai para um lugar de intimidade com Ele. E o que é fechar a porta? Isole-se de tudo e de todos. E entra no teu quarto e ora a teu Pai. Você não vai falar com o teto. Você não vai falar com as nuvens. Você não vai falar com a parede. Você vai falar com o teu Pai. Teu Pai está esperando você lá. O Pai está esperando você lá. E Ele vê que o Pai que te vê em secreto, Ele te abençoará. Ele vai ver você. E Ele vê o que está oculto. Esse lugar de intimidade, quando você estiver lá, derrame o seu coração. Derrame as suas ansiedades. Fala com Ele exatamente o que você está sentindo. Inclusive o que eu faço de vez em quando. Sabe o que eu faço de vez em quando eu vou orar? Ainda mais quando de madrugada ele está cansado. Pai, eu estou cansado, com muita vontade de dormir, e eu não estou com nenhuma vontade de orar. Mas me ajuda, Senhor. Tira esse sono aqui. Eu quero falar contigo. E aí você vai falando, vai conversando. Quando você vê, o sono foi embora. A presença invadiu o ambiente. E quando você percebe, o dia já está clareando e você nem vê as horas passarem. Orando na presença
de Deus. E ele fala aqui: ele que vem oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Vãs repetições é palavras vazias. Escolha bem as palavras que você vai orar. Veja o que você quer falar. E não fica sempre reclamando, murmurando a mesma oração. Um conselho: se você não tem palavras para orar, ora com a Bíblia aberta e ora os salmos. A coisa pega, é como soprar uma fogueira. Comece a orar a palavra, comece a orar o salmo, depois faça orações intercessórias. Ore por você, ore pela sua esposa, ore pelo seu filho, ore pelo seu pastor, ore pelo seu país, ore para aquela guerra na Ucrânia acabe, ore pelo Brasil, vai fazendo orações intercessórias, mas não fica fazendo sempre as mesmas orações. E ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de lhes pedir. Aqui vem uma pergunta: se Deus sabe o que eu preciso, por que orar? Aí eu faço outra pergunta: e você sabe? E você sabe o que precisa? Às vezes a gente quer orar para Deus mudar a esposa, mas quem precisa mudar sou eu. Às vezes eu quero orar para Deus mudar o meu pastor, mas quem precisa mudar sou eu. Às vezes eu quero orar para Deus quer me dar aquela vitória, mas Deus não quer me dar, porque sabe que aquilo não vai ser bom para mim. Como eu já disse em Jeremias, o coração é enganoso. Então, como você deve orar? Senhor, peça a Ele, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Nós podemos ter desejos e anseios, mas é melhor buscar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Agora, qual é o segredo aqui dessa oração? Irmãos, para você ter uma vida de oração vitoriosa e alcançar maravilha, nós estamos no mês do Maio das Maravilhas. Preste bem atenção. Muitas pessoas estão perdendo o prazer de orar porque a oração parece uma obrigação, um fardo, é um peso. Mas nessa oração modelo de Jesus, Ele não está ensinando uma oração para você repeti-la sempre que estiver com pessoas em algum lugar, porque senão nós cairíamos no erro que Ele disse para nós não cometermos. Está sempre repetindo as mesmas palavras da oração do Pai Nosso. Então, qual é o segredo aqui? O segredo aqui é que na primeira parte, os 3 primeiros versículos, a partir do versículo 9, 10 e 11, Martin Lloyd-Jones chama essa primeira parte, esses primeiros 3 versículos, de oração adoração. As nossas orações devem ser cartas de amor para Deus, não uma lista de supermercado. Se você ama Deus, você não deve buscá-lo porque você precisa, pelo que Ele dá. Tu deve buscar a Ele simplesmente pela pessoa dEle. Agostinho disse que Ele é a maior das belezas, é a maior dos prazeres, é a maior das conquistas. Não há nada melhor do que Deus e a sua presença. A nossa oração deve ser por saudade de Deus, desejo, vontade de estar na presença dEle, vontade de sentir a presença dEle, a saudade dEle, a paixão ardente por Ele. As 3 primeiras partes, veja, que Jesus ensinou aqui, é uma oração padrão, modelo, para você aprender a orar. Você não começa pedindo nada, senão vejamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. E uma missionária diz que você, quando estiver junto com as pessoas, você pode orar a oração do Pai Nosso. Em conjunto, na coletividade, o Pai é nosso, mas no quarto secreto o Pai é seu.
Pai nosso que estás nos céus. Comece a orar, meu Pai, amado Pai, Paizinho, Abba Pai, querido Pai, Papai, desejado Pai, eu te amo, Pai. Eu quero te ver, Pai. Eu quero te sentir, Pai. Eu quero estar em teu colo, Pai. Eu preciso ouvir tua voz, Pai. Abba, Pai. Paizinho, irmãos, eu digo para você que isso funciona. Uma vez eu levantei numa madrugada para orar por uma porção de coisas e lembrei do que Jesus ensinou. Eu fiquei quase 1h30 só chorando e falou, papai, papai, papai. E dali eu saí dali restaurado, vivificado, e Deus me deu vitória em 4 assuntos que eu tinha que resolver naquele dia. Talvez você tenha uma imagem deturpada de pai, porque quem sabe você teve um pai severo, um pai rude, um pai agressivo, mas o nosso Pai Celestial, Ele é todo amoroso, Ele é teu Pai. E a Bíblia diz que Jesus veio para os que ele é seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Isso não é autoajuda, isso é Bíblia. É teu Pai que vai ouvir você. O Pai te ama. O Pai te chama. O Pai está com saudade de você. Pai nosso que estás nos céus. Ele é teu Pai. Ele quer falar contigo. Eu tenho visto muitos crentes tristes, deprimidos, como com um pai que nós temos. Mesmo em meio à luta, o papai consola, o papai ama, o papai começa a nos alegrar. A Bíblia diz quem é, lá em Mateus 7, do 9 a 11, leia aqui comigo, olha aqui, qual dentre vós, que pedindo-lhe pão, o seu filho, dará uma pedra? Quem dentre vós, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará bens a todos quanto lhe pedirem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é o nosso Pai e é santo. Eu, como pastor, estou muito preocupado com o que está acontecendo hoje no meio evangélico. Muitos memes, muitas brincadeiras com o nome de Cristo, com os dons espirituais e com o próprio nome de Deus. Irmãos, o nosso Pai é santo. Irmão, Deus é tão santo que quando você lê Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías entrou no templo e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O seu séquito enchia toda a casa. Os serafins estavam diante dele, com 6 asas, 2 voavam. Então, nas minhas meditações, eu penso assim, penso um corpo de homem, uns serafins, um anjo, 6 asas, 2 aqui, saindo talvez aqui da espinha dorsal, aqui, voavam. Aqui, esses aqui de cima, fechavam, tapavam os olhos. As asas aqui do meio voavam. E as que estavam aqui talvez na lombar, tapavam os pés. Fechavam os olhos para estar diante de Deus. E a Bíblia diz que de dia e de noite, esses serafins estão diante deles dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo. Irmãos, agora você pensa, os serafins que estão lá diante dele, não são nem homens carnais como nós, homens e mulheres, precisam tapar o rosto para estar diante de Deus. Quem somos nós para estarmos aqui? Nós só estamos aqui por causa do sangue de Jesus. Deus não se revela para escarnecedores. Deus não se revela para quem não tem temor ao nome dEle.
Com o sagrado não se brinca. Ele é o nosso Pai e é santo. Ao mesmo tempo que você é amado, nós não devemos ter medo, mas temor, porque o nosso Pai é santo. E a Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A santidade traz a presença, e a presença traz o milagre, e Deus começa a realizar maravilhas em nosso meio, irmão. Eu estava dirigindo um culto na catedral há 2 semanas. O culto estava indo normal, uma benção, sempre o culto. Mas eu fiz oração: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas não estou sentindo nada, mas eu queria tanto sentir tua presença aqui. Faz alguma coisa, Senhor. Aí chamaram o coral para cantar. O coral cantou um hino belíssimo. Quando o coral cantou, que eu fui para o culto continuar o culto, o Espírito Santo falou no meu ouvido: eu quero falar com a minha igreja. Eu não falei mais nada, eu falei: irmãos, o coral cantou esse belo hino, o Espírito Santo quer falar com a igreja dele. Fique atento. Uma irmã pulou assim, ó, do meio da cadeira. Saiu, andando no meio da catedral e profetizando e marchando. Marchando. O culto pegou fogo, até hoje estão falando daquele culto. Aí vieram me perguntar: o que foi aquilo, pastor Davi? O Espírito Santo. Só a presença dele. Santificai-vos, porque fará o Senhor maravilha no meio de nós, porque o nosso Pai é santo. O pão nosso, aqui ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O teu reino, a tua vontade. O teu reino, a tua vontade. E deixe-me te dizer uma coisa aqui bem rapidinho. A igreja é a embaixada do reino do céu na terra. Quando você lê o capítulo 2 de Daniel, Daniel está revelando ali uma profecia para Nabucodonosor, que ele teve um sonho, esqueceu o sonho, não sabia mais de nada. Daniel revelou o sonho e deu a interpretação. Rei, o senhor sonhou com uma estátua de cabeça de ouro, peito e braço de prata, o ventre de cobre, as pernas em parte de ferro e os pés em parte de ferro e de barro. Daniel revelou para ele o que essa estátua quer dizer: 4 reinos mundiais. Você é a cabeça de ouro, é o reino babilônico. Depois de você, virá um reino constituído por 2 povos, os medos e os persas. Mas os persas tiveram maior proeminência sobre eles. A Pérsia hoje é o Irã. Depois de vocês, virá o reino grego-macedônio, que foi fundado por Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II, que fundou a cidade de Filipos, aonde Paulo pregou e depois escreveu a carta aos filipenses. Depois dele veio o reino romano, que era em parte de ferro e em parte de barro, porque o imperador era forte, mas o senado fazia com que aquele reinado era dividido e se tornou fraco e se dissipou. Mas a Bíblia diz que ele viu também uma mão que cortava do céu, uma pedra, melhor dizendo, que vinha do céu, batia no pé da estátua. A estátua era destruída e se tornou como pragana da eira nos estios. Pragana, palha seca, eira, lugar seco, igual Brasília fica. No estio vem o vento e leva. E aqueles reinos passaram, mas ele disse que a pedra que bateu no pé e esmiuçou a estátua, caiu na terra, se fez um monte e encheu todo esse monte. E quem é essa pedra? Essa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. E essa pedra que caiu é a igreja. Agora, Daniel falou de 4 reinos, mas os reinos que tiveram domínio mundial foram 6. Daniel falou de 4, que ele estava falando de profecia. Mas quais foram os 2 anteriores? Egito, Assíria e aí os 4 que eu já falei. 6 na Bíblia é o reino do homem, mas vem aí um reino que já está estabelecido na terra, que será o 7º reino, que é o reino da perfeição. E quando ele vier buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino aqui, não haverá mais guerra, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais injustiça. É o reino perfeito. E o rei desse reino se chama Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a igreja é a embaixada desse reino.
Eu e você estamos aqui numa dimensão cósmica, esperando a vinda do Rei Jesus, e o reino de Deus já está entre nós. Ele veio, pregou, estabeleceu a igreja, foi para o Pai, mandou o Espírito Santo para estar com a sua igreja. E o Espírito Santo vai estar conosco até o dia que nos arrebatar para estar com Ele. Venha o teu reino. E é engraçado, irmãos. É impressionante, as pessoas estão vendo. Ele falou peste sobre peste. Está aí a Covid. Está aí essas gripes que ninguém se cura. Portela está mal do resfriado, eu estou saindo dele. Parece que a aviária está voltando. Parece que vem Covid maior. Guerra e rumores de guerra. Incredulidade, falta de fé. Você sabe qual é um dos maiores sinais de que Jesus vai voltar? É a incredulidade na volta dele. Porque ele diz, quando voltar o Filho do Homem, haverá fé na terra? Mas se ficar um crente crendo, ele volta para esse um crente. Mas a Bíblia diz que muitos crerão e eu e você estaremos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, entendeu aqui? Teu nome, teu reino, tua vontade. Teu nome, teu reino, tua vontade. Teu nome, teu reino, tua vontade. Você não pede nada. Adore. Tu és bom, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Não peça nada. Não peça nada. Só adore. Se você começar a orar assim, irmãos, a tua vida muda. Oxe, Deus afaste de mim a intenção de repreender a igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Queridos, não é verdade que a gente passa 2 horas no WhatsApp? E série do Netflix? Tem gente que vê 1.475.000 capítulos. E aquelas séries bobas que não vai dar em nada. E gente que está viciada no Instagram, olhando gente ali, isso está dando depressão, ansiedade nas pessoas. Olhando coisas interessantes no Instagram. Mudei meu cabelo. Mudei a maquiagem. Mas muitas pessoas não estão conseguindo ficar 5 minutos de joelho. Deus está falando contigo, Ele está te chamando para o quarto de oração. Tem muita gente ansiosa, preocupada, o coração está lá em cima. O batimento cardíaco, porque não ora, não fala com o papai. Eu estava perguntando sobre isso, por que eu fico 2 horas em série no Netflix? Deus tem me dado vitória. O meu maior prazer está na oração, falando com o papai. Ore. Ele vai mudar a sua vida, ore. Você quer ver maravilhas acontecendo? Ore. E Ele vai te abençoar, amém? Aí depois você vai fazer as petições. Agora, olha que coisa interessante. Segundo Tessalonicenses 5:23, nós somos corpo, alma e espírito, tricotomita, ok? E tem aí a imagem da Trindade em toda a criação: exército, marinha, aeronáutica. O ovo é casca, gema e clara, judiciário, legislativo e executivo, e por aí vai. Amém? O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e você, alma, corpo e espírito. Aí aqui, quando ele te ensina a orar, adorou, buscou a Deus, os interesses de Deus, aí ele vai te ensinar a pedir as necessidades para o corpo, para a alma e para o espírito. Entenderam? Então, quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é todos os seus pedidos materiais. Ore por aquela casa que você tanto quer. Ore por aquele carro melhor que você tanto quer. Agora eu vou te dar uma palavra profética aqui. Quem está estudando para fazer concurso aqui? Levante a mão. Segura aí uma bomba do céu, tá? Quando eu estava orando para entrar no exército, em 1989, no Rio de Janeiro, que eu queria casar, irmão. Já estava com 22 anos, Senhor, eu quero casar, tenho que ter um emprego. Aí me inscrevi para fazer o concurso do exército. 92.000 candidatos. 5 dias de provas. É melhor você acreditar que vai estar entre os 90.000 que não vão entrar, porque só tinha 2 vagas. E no ano anterior eu já tinha sido derrotado.
E eu fui orando, 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 o Espírito Santo me ensina a orar. Sabe o que o Espírito Santo botou no meu coração? Segura aí. Ore para Deus ajudar você a estudar o que vai cair na prova. Porque o número de matéria é muito. E não faça oração do preguiçoso. Senhor, quando eu chegar lá, manda um anjo com uma caneta, ilumina texto, para iluminar. Nosso Deus não é preguiçoso e não gosta de preguiçoso. A Bíblia diz que vai ter com a preguiça, ó, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então nós temos que estudar, faça a sua parte. Porque quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele falou? Tira a pedra. O que você pode fazer, ele não fará. Mas na hora de ressuscitar, ele falou, Lázaro, vem para fora. Então você ora para Deus o Espírito Santo te guiar para estudar o que vai cair na prova. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fui fazendo as provas, fazendo as provas. E a mais difícil prova lá era de biologia. E eu não gosto de biologia nem química. Eu odeio. Aí eu orei. Levantei de madrugada. No dia da prova, minha mãe falou, filho, vai dormir. Não consigo, mãe. Eu estou aqui orando, Deus vai me dar. Aí orei. Aí fui orar ver duas questões de química, uma mistura de não sei o que é aquelas letras C, O, H, aquele negócio que fica na nuvem assim, uma tribulação, irmão, química. É um exemplo de quê? Base. Gravei, entrou aqui, agora essa aqui foi demais. Quem quer que o Espírito Santo fala hoje com você? Quem quer que o Espírito Santo fala? Aí eu li lá em biologia, qual é o principal músculo do pescoço? Não esqueça até hoje, esternocleidomastóide. Quando eu cheguei na prova de manhã no Maracanã, lotado, parecia dia de jogo do Mengão com o Vasco e o Mengão ganhando. Amém, irmãos? Aí fazendo a prova lá, aquelas letras tudinha, é um exemplo de quê? Base. Estava lá. Aí quando eu fui ver biologia, qual é o principal músculo do pescoço? Esternocleidomastóide, glória a Deus! Tenho pregado isso, tem jovens que têm vivido. Aí fui pregar numa igreja em Samambaia esses dias, chegou lá um jovem bonitão na porta, me agarrou, pastor, vem cá, tem que dar um abraço do senhor, chorou aqui e me deu um beijo. Um homem beijando outro homem é coisa de crente madura, amém? Ósculo santo, amém? O que foi, meu jovem? Sabe aquele negócio que o senhor falou para a gente orar, o que vai cair na prova? Eu falei, sim, pastor, eu já tinha tentado 2 vezes para a prova do bombeiro e não passava. Orei daquele jeito, olha aqui meu cabelo, estou no bombeiro. 2 semanas depois eu fui para Caldas Novas, para pousar do Rio Quente. Estou lá com a minha esposa. Quem está lá comemorando a festa dele, a aprovação dele no bombeiro? Aquele jovem. Ora, Deus vai te dar vitória nesse concurso que você está fazendo. Não pare. O pão nosso de cada dia, não falta nada para você. Davi falou, o salmista, se não me engano foi Davi mesmo. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ora! Põe a sua empresa no pé do Senhor. Aleluia! O pão nosso de cada dia são as necessidades espirituais. Ora para Deus te abençoar. Se você não pode comprar, vem. Esse dia um jovem chegou, pastor, eu fui ali, vi uma camisa, me deu uma vontade de te dar, e aí? E eu estou vendo essa camisa, estou com uma vontade de receber, dá aqui para mim. Deus vai te abençoar, irmãos, Deus vai te abençoar. Eu trabalhei no exército, eu me sou do Rio de Janeiro. Aí eu falava assim, eu tenho vontade de ir para a praia lá e ficar na frente, lá na Barra, mas os hotéis estão tão caros. Na época eu era sargento, minha esposa não trabalhava. Minha esposa hoje é do tribunal, passou dessa oração para Deus abençoar, se deu bem na prova. E ela fez a prova com gente que já estudava um tempão. Passou no tribunal, ganha o dobro do que eu ganho, e eu não fico chateado com isso. Porque tem marido que não quer que a esposa ganhe mais que ele. A Bíblia diz que nós somos um. Casou, não é meu dinheiro, o seu dinheiro, é nosso. Aí Deus abençoou. Aí eu lá no quartel falando isso, um coronel lá que eu ajudava lá no hospital, ele falou, meu filho, você é carioca, não é? Sou. Quando tu vai no Rio de Janeiro, tu gosta de ficar onde? Na Barra da Tijuca, coronel. Preferência de frente para o mar.
Pois bem, eu senti hoje em casa, não sei porquê, eu falei assim, eu sei quem falou com ele, falando, e ele, eu quero te chamar para o meu grupo seleto de amigos, que fica no meu apartamento de frente ao mar, lá na Barra da Tijuca. Você aceita só se for agora, coronel. Já fiquei nesse apartamento várias vezes. Ora, o teu pai é rico. O teu pai não vai deixar você passar necessidade de nada. O teu pai vai te abençoar. Tem muita gente ansiosa. Jesus falou, por que estás ansiosos? Pelo que haver de comer, pelo que haver de beber. Não é o corpo mais do que a vestimenta? O que ele está dizendo? O Deus que deu vida e sustenta o corpo, dá a vestimenta para vestir o corpo. Olha as aves do céu, nem fiam, nem trabalham, mas eu vos digo que nem eles não trabalham, e eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. O Deus que alimenta as aves, os lírios da beleza, o lírio do campo, cuida de você. Ora, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ora, e como é esse lançamento? A ansiedade te tira a força do hoje, não resolve nada amanhã. Para de sofrer, trabalha, faz a sua parte, mas ora para Deus abençoar e exterioriza, lançar, exteriorizar, falar o que está te preocupando. O país está em crise, é governo novo, irmãos, quem está acima de todo governo é o Senhor dos céus e da terra. Ora! Ainda tem crente criticando o governo, fazendo, a Bíblia diz para a gente orar, irmãos. Para as autoridades que estão constituídas. Ora, Deus vai te abençoar. E esse Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Tudo vai bem para a igreja, você vai prosperar. A crise vem, mas nós temos Cristo. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, irmãos, eu trouxe um negócio aqui para você que eu tenho que te falar. Lembra daquela parábola, quando Pedro falou assim, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? 7, Pedro era rápido, né? Sanguíneo, já queria perdoar pouco, arrancar a cabeça, o bicho era brabo. Acaba bom. Jesus falou assim, não, 70 vezes 7. Aí Jesus disse, contou para eles uma parábola de um rei, que um homem devia muito dinheiro para ele. Quanto que ele devia? 500 denários, era muito dinheiro. Ó, eu anotei aqui, deixa eu ver aqui para eu não esquecer, ó. 10 mil talentos. 10 mil talentos, se fosse hoje, seria 8 bilhões de dólares. Aí aquele rei foi para esse homem, ele não teve como pagar. Esse homem falou assim, ser misericordioso comigo, que eu vou lhe pagar. Falou, tá bom, eu vou te perdoar. E ele saiu dali. E ele viu um conservo dele que devia para ele apenas 100 dinheiros, 100 denários. Era equivalente aí a coisa de 3 mil reais. Aí ele encontrou outro conservo que devia para esse, que foi perdoado. Aí falou, eu te devo. Ser misericordioso comigo? Ele falou, não vou te perdoar. Alguém viu aquilo ali e contou para o rei. Sabe aquele servo que você perdoou? Pois é, ele viu alguém que tinha uma dívida menor do que a dele, o Senhor perdoou ele e não perdoou aquele homem. A Bíblia diz que o rei mandou chamar aquele homem e falou, servo mau, eu não te perdoei? Não devia você também perdoar aquele conservo? Aí a Bíblia diz que jogou ele na prisão e entregou aos verdugos. Sabe o que é verdugos? É uma analogia para demônios. Preste atenção. Quando você não perdoa, você tranca o ofensor ou a ofensora no seu coração e dá legalidade para o diabo e para os demônios te perturbar. Não perdoar é comprar veneno esperando que o outro morra. Tomar veneno esperando que o outro morra. Eu sei que não é fácil perdoar, mas perdoa.
Sabe por que você deve perdoar? Porque nós já fomos perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o tamanho da nossa dívida? E Ele nos perdoou. Então, quem perdoa é coisa de crente, perdoa. E quando você perdoa, você abre o peito do coração e deixa ele ir. Pastor, me dá só mais um pouquinho para eu concluir aqui, meu querido. Eu fui pregar essa mensagem sobre perdão numa igreja e tinha uma moça lá que ela orava no círculo das irmãs para Deus abençoar as pessoas. Aí eu preguei essa mensagem e falei essa parábola mais detalhadamente. No final do culto, ela levantou chorando e falou, pastor, esse culto não pode acabar sem eu confessar uma coisa. Eu falei, o que é? Ela disse que era do Pará e o pai dela teve 9 filhas, 9. Foi criando com muita dificuldade. A mãe morreu. Aí o pai casou com uma mulher mais nova. Mas essa mulher mais nova fez uma exigência. Eu caso com você, só se você der todas essas filhas para os outros criar. Ele deu todas as filhas. Aí ficou com aquela mulher, claro que isso não podia dar certo. A mulher depois também abandonou ele. Ele, triste, abandonado, já um pouco de idade, foi procurar todas as filhas no Brasil, achou todas elas. Inclusive essa irmã que estava em Brasília. E só ela que não queria perdoar. Aí naquele dia Deus falou com ela através dessa mensagem, a palavra de Deus, ela disse, hoje eu vou ligar para o meu pai, vou perdoar ele, vou mandar ele vir a Brasília, vou abraçar ele e ele vai morrer em paz. Perdoa. Perdoa. Porque você já foi perdoado. E sabe por que você tem que perdoar? Quando eu falei que o pão nosso é para o corpo, o perdão é para a alma. Eu tenho um amigo que é fisioterapeuta. Ele trata de pessoas, faz uma massagem aqui, um negócio ali. Sabe o que ele me falou? Que 9 entre 10 pessoas que estão com dor na coluna, pescoço enrijecido, dor nos músculos, não consegue dormir, estressado, ansioso, nervoso, é problema de ressentimento. Não perdoam. São as doenças psicossomáticas, atinge a alma e vem no corpo, reflete no corpo. Aí vai no médico, faz exame de sangue, faz isso, faz aquilo, não melhora. Mas está doendo, doutor. Mas é na alma, perdoa. Deixa ir embora, porque você foi perdoado, amém? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é a oração para não queda espiritual. É você correr da tentação. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquela gatinha somebody love lá do trabalho. Você é casado, honra esse negócio. Cuidado com aquela oferta de dinheiro que você sabe que não pode meter a mão. Varão, cuidado com aquela varoa. A Bíblia diz que a prostituta anda à caça de vidas preciosas. Cuidado com aquilo que você está vendo na internet, na madrugada, na televisão, antes da queda. Tem um hino da harpa cristã na Assembleia que diz assim, tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, resista ao mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. E não brinque com o pecado, não brinque com aquilo que é mais forte do que você. Ora para Deus te livrar, Senhor, em nome de Jesus. Passou, dê uma olhadinha, Senhor, segura meu pescoço aqui, ó, em nome de Jesus, me leva. Me livra da tentação. Martinho Lutero disse que ninguém pode impedir dos pássaros voar sobre a cabeça dele, mas você pode impedir dele pousar e botar os ovos. Não caia, porque quando Davi caiu, ele fez uma oração, irmão, que me mata o coração. Não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Cuidado com o pecado. O pecado entristece, o pecado denigra, o pecado diminui, o pecado avassala você, o pecado machuca famílias, mulheres, homens. Livra-nos da tentação. Livra para Deus tirar o teu passo do caminho mau. Livra com as ofertas do mundo. E por que Ele vai fazer isso tudo? Virar o reino, ouvir a oração, te abençoar, porque Jesus concluiu, porque teu
é o poder. Ele pode fazer tudo. Ele é o Deus do impossível. Lembra quando ele falou que ia dar um filho para Abraão? Tu vai ter um filho, Abraão? 99 anos tinha um cara. Não tinha nem mais força sexual. Sara, 95, a Bíblia diz que já tinha cessado o costume das mulheres. Sara riu. Aí os anjos que estavam lá com Abraão falou assim: por que te riste, Sara? Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ô meu bispo, Deus tem que ter misericórdia de nós. Meu Deus do céu, no deserto ele botou codorna. Da rocha ele tirou água. A Bíblia diz que quando Josué foi lutar, tinha um varão do lado dele. Quem és tu? É do exército domingo ou dos nossos? Não, não sou nem de vocês, nem dos dele. Eu sou príncipe dos exércitos celestiais, mas eu estou com vocês. Ora! Porque teu é o poder. Deus pode tudo. Ora! Deus pode tudo. Ora! Teu é o poder, não há nada que Deus não possa fazer. Teu é o poder, e o reino, e a glória. E sabe por que Ele vai te atender? Sabe por que Ele vai fazer maravilhas aqui, não só no mês de maio? Quando eu entrei nessa igreja, meu bispo, eu estava olhando por ali no jockey ali, estava vendo um negócio de um terreno maior para vocês assim, um negócio avançando. Eu estava olhando assim, eu falei: Senhor, olhei para ali assim: Senhor, tu podes, tu podes, tu podes, tu podes. Teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória para sempre. Amém. Que você possa aprender a orar por Jesus e tenha uma vida de vitórias e maravilhas. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.